Na aula de hoje, nós vamos concluir os nossos direitos de escrita cuneiforme, começando pelas famosas e complicadas leis médio-assírias de 1400 a.C. As leis médio-assírias, como o próprio nome diz, vêm da cidade de Ashur, ao norte da Mesopotâmia, que era a capital do reino assírio. Nós temos diversas placas que chegaram até nós, mas a mais completa é a placa chamada A, com cerca de 59 parágrafos. É uma coleção privada que chegou até nós, uma placa de argila, de textos legais, ou seja, não é, o que tinha sido promulgado, digamos assim. Sendo que todos esses 59 parágrafos, com uma exceção, falam de direitos não da mulher, mas infelizmente sobre a mulher. A mulher aqui, que tem uma situação muito desprivilegiada, que ela está sempre subordinada ou ao seu pai ou ao seu marido. O famoso romanista e também cultor dos direitos de escrita cuneiforme, Paul Koschaka, que vai chamar, ele foi o primeiro a publicar e comentar as leis médio-assírias, de Rechtsspiegel für Frauen, ou seja, um espelho jurídico para as mulheres, ou seja, que espelhava a triste situação jurídica da mulher nesse período médio-assírio. Alguns exemplos, a gente tem entre os parágrafos 13 e 15, que o adultério de um homem casado com uma mulher solteira não tinha nenhuma pena, enquanto que o adultério da mulher casada dá ao seu marido o direito de puni-la ilimitadamente, podendo chegar até a sua morte. A gente tem o talião levado ao seu extremo. Por exemplo, parágrafo 20, um homem que pratica relação sexual com outro homem, sendo a parte ativa da relação, será estuprado e castrado. Aqui é o único, na verdade, parágrafo que não trata da mulher. A gente tem um outro aqui, extremamente cruel, e que a gente nem conhece como isso poderia ser aplicado, no seu parágrafo 50, dizendo que o aborto causado por um homem levará que a sua mulher também sofra um aborto. Aqui pode-se levantar diversas questões, se ele também era casado, se a mulher não estaria grávida, o que ia acontecer, a gente não tem essas respostas, mas a gente sabe da baixa abstração, então muito provavelmente o que se tem aqui é um caso concreto, em que a gente tem a combinação do talião com a responsabilidade coletiva familiar. A gente tem aqui nas leis médio-assírias também as chamadas penas espelhadas, ou seja, o corpo daquele que cometeu um crime ou daquela que cometeu o crime espelhará esse ato. O corpo do criminoso vai refletir os crimes cometidos. A gente conhece isso ainda do mundo muçulmano hoje, em que a gente tem, por exemplo, aquele que rouba, que tem a sua mão amputada, também é um exemplo de pena espelhada. Alguns exemplos daqui, parágrafo 40, uma prostituta que se disfarça de esposa de um homem livre receberá asfalto quente em sua cabeça. É provavelmente a pena mais cruel que a gente conhece dessas legislações. Parágrafo 8º, se uma mulher em uma briga ferir o testículo de um homem, será cortado o seu dedo. Ou seja, de novo aqui a pena espelhada. Por quê? Porque espelha no corpo aqui daquela que foi condenada, ou seja, ela terá a perda do seu dedo em razão de ter ferido o testículo de um homem. Também aqui nas leis médio-assírias nós temos uma figura muito interessante do chamado levirato. Levir é cunhado em latim, em que se tem que a viúva deve se casar com o cunhado. Ou seja, aqui não é uma medida principalmente para proteger a pequena propriedade, ou seja, que o patrimônio continue nessa mesma família. Como a gente viu, baixa abstração e que nos leva a um difícil entendimento dessas regras isoladamente, sendo que são as penas mais severas que a gente conhece dessas legislações, são penas extremamente severas e bastante complicadas. Aqui uma foto dessa placa A que chegou até nós, a mais completa, que hoje está no Museu Pérgamo, na cidade de Berlim. Continuando, nós temos também as chamadas leis hititas, aqui de 1400 a.C. Lembrem que a civilização hitita é bastante peculiar. Ela era localizada no que a gente chama hoje na região de Anatólia, na Turquia, e que a língua hitita era uma língua bastante peculiar por ser a primeira das línguas
indo-europeias, né? É escrita cuneiforme, mas uma língua indo-europeia. Aqui que chegou até nós é uma coleção também privada, de cerca de 200 parágrafos em duas placas principais. 200 parágrafos parece muita coisa, mas a gente vai ver que aqui no caso é quase que a metade que a gente pode considerar para conhecer essas leis hititas. Foram encontradas na antiga capital hitita, chamada de Hattusha, que é a atual cidade turca de Boğazköy. Pouca abstração, o que mostra também, né, que a gente tinha aqui provavelmente decisões de casos anteriores. Tem um sistema de penas leves, se a gente comparar com o que a gente tinha antes, raramente prevê a pena de morte, a ausência total do talião. O talião, aliás, é muito peculiar. Por quê? O talião, claro que é muito gravoso, é uma pena grave, mas também não deixa de ser uma limitação da pena. Por quê? Porque ela vai limitar a pena naquilo que o criminoso cometeu. Continua sendo cruel, obviamente, mas tem uma certa limitação. Se a gente pensar em diversas penas que a gente viu no Código de Hammurabi, em que a punição é muito maior do que o ato conhecido, o talião não deixa de ser uma limitação. Peculiaridade aqui dessas leis hititas, ela vai relatar o direito anterior. Como assim? Ela tem uma certa preocupação histórica. Vejam aqui o parágrafo 166. Segundo o direito antigo, aquele que semeia campo já semeado deve ser feito em pedaços por bois e os bois também devem ser mortos, segundo o direito antigo. 167, segundo o direito novo, deve ser sacrificada uma ovelha no lugar do agente. Vejam, que é muito interessante, que conta como era o direito antigo, que era sempre muito pior, nem muito mais gravoso, e esse talvez seja até o motivo por que eles faziam isso, para demonstrar que o direito atual deles era muito melhor e mais brando. Essa que talvez seria essa visão positiva do presente. Os soberanos desse período de escrita cuneiforme têm essa preocupação em demonstrar como eles eram bondosos, e como eles eram magnânimos. Então, muito provavelmente é essa explicação do porquê citar esse direito antigo. Por fim, nossa última legislação, na verdade é só um pedaço de legislação, é o fragmento de lei neobabilônico que foi encontrado, que remetia ao ano de 600 a.C., mas que chegaram até nós apenas um pequeno fragmento de 15 parágrafos, sendo que apenas 10 deles são legíveis. Vejam que ironia, um período neobabilônico que é extremamente bem documentado, em relação à sua lei, só chegou até nós um pequeno pedaço. Além de tudo, era um escriba iniciante, como se pode perceber, mas que podem também ser comprovada a vigência dessa lei por meio de outros documentos. Obviamente, com apenas 10 artigos, 10 parágrafos, a gente não conhece praticamente nada do seu conteúdo. Podemos ter aqui, podemos definir o direito de família como tema principal, do parágrafo 8º ao 11º, ao 15º, desculpa, e o do parágrafo 7º a gente tem uma indenização de 3 vezes o valor do dano causado, que também é bastante interessante. É um exemplo que o meu professor sempre comentava da arbitrariedade das fontes, ou seja, a gente é refém das fontes, a gente só pode aprender aquilo que as fontes nos trazem, e aqui essa fonte nos traz muito pouco. Lembrem também aqui que a gente está falando da Babilônia, a gente não tem nenhum fragmento aqui médio babilônico. Anteriormente aqui a gente tem o Código de Hammurabi apenas, o que é mais um indício que o Código de Hammurabi foi vigente na Babilônia até esse ano aproximadamente de 600 a.C., com essa lei neobabilônica que a gente conhece muito pouco dela. Que outras fontes nós temos além dessas leis, dos direitos escrita cuneiforme? Podemos citar de caráter privado, contratos, um grande número de contratos em todos esses períodos, por exemplo, contratos de compra e venda, de locação, de doação, de mútuo, de casamento, acrescento aqui de contratos de sociedade, a gente tem uma série de contratos aqui. Cláusulas de cumprimento contratual, por exemplo, são multas, mas a gente pode chegar até, por exemplo, estaca na boca da parte inadimplente, ou então asfalto quente na sua cabeça, como a gente já viu também em outro contexto. Temos como fontes também protocolos processuais, ou seja, protocolos de processos que foram seguidos e foram concluídos. Infelizmente, a gente não tem uma motivação da sentença explícita, o que dificulta o nosso entendimento aqui, ou seja, simplesmente o juiz aqui
da sentença e não explico por quê. Modernamente a gente também tem alguns que fazem isso. A organização judiciária, pelo que a gente conhece, a gente tem um tribunal sempre colegiado, tá? Ou seja, nunca é um juízo monocrático, a não ser que seja o rei, por exemplo, Hammurabi, né? Mas a gente tem aqui sempre um tribunal colegiado, frequentemente composto pelas pessoas mais idosas da cidade. A última instância é o rei. Uma fonte muito interessante para a gente são as cartas do rei Hammurabi, que mostram a sua atuação também como um juiz. Por fim, algumas considerações desses direitos de escrita cuneiforme. A gente tem como função das leis não apenas fixar o direito, mas também legitimar o rei. O prólogo dessas leis confirmam nessa função de legitimar o rei. As leis são sempre um complemento ao costume, que infelizmente não chegou até nós, porque o costume, como vocês sabem, é sempre na forma oral. Mas as leis são complementares a esse costume, então eles eram aplicados simultaneamente, sendo que as leis sempre têm essa função de dar mais segurança ao direito a ser aplicado. Não temos, infelizmente, nenhuma notícia de literatura jurídica ou reflexões sobre o que os romanos, ou o que nós chamaremos de ciência do direito. O que a gente tem são apenas esses documentos que mostram a atuação desses escribas. O prólogo e o epílogo, como a gente já disse, mostram o rei como aquele que foi legitimado pelos deuses para fazer o direito, sendo que o direito, por outro lado, é criado por esse homem, por esse rei. Ou seja, então o direito aqui, nos direitos de escrita cuneiforme, é sempre terreno e não divino, o que é uma característica muito interessante, se a gente for ver, quase que moderna, de que dá aos homens essa competência, ou ao rei, essa competência de se fazer as normas, de se fazer as leis, e não aos deuses. O rei aqui nunca vai ser submetido a nenhuma lei, não tem essa função de uma constituição, o que mostra também essa natureza bastante peculiar aqui dos direitos de escrita cuneiforme. Com isso, concluímos esse nosso primeiro grande tema, os direitos de escrita cuneiforme, e passaremos na próxima aula aos chamados direitos